Divã com o Franqueado, o podcast de franquia que roda o Brasil com você. Community, você e sua franquia cada vez melhores. Olá pessoal, meu nome é Denis Santini, eu sou o fundador da MD e o CEO da Community. A Community, gente, que é a maior comunidade de franqueados do Brasil, visando ajudar outros franqueados a performarem melhor através de iniciativas de outros franqueados, através da troca de experiência. E são uma série de iniciativas voltadas para este fim, a trocar e incentivar essa troca. E uma delas é o Divã com o Franqueado. E sabe o que é o Divã? Espero que você já saiba, mas é esse espaço aqui, é um estúdio sobre rodas, é um trocadilho infame com o divã do psicólogo, com o divã estar dentro de uma van. Por quê? Porque nós vamos rodar o Brasil atrás dessas histórias inspiradoras. E nós ficamos em São Paulo, passamos pelo Rio de Janeiro e hoje nós estamos aqui em Recife, Pernambuco, em Porto de Galinhas, esse lugar maravilhoso, e a gente veio aqui para o 35º encontro de orientadoras e franqueadas, né? Aqui no Kumon a gente chama de orientadoras do Kumon, e fizemos para esse momento aqui, onde estão tá tendo essa troca de experiência maravilhosa, e a gente teve a oportunidade de conhecer algumas das melhores histórias inspiradoras do Kumon. É exatamente isso, e nós temos hoje 2 convidados especiais. Já passou por aqui familiar, já passou por aqui mãe e filha, já passou por aqui ex-funcionário. Agora nós estamos aqui com alguns dos maiores franqueados do Kumon, mas eu não vou falar muito não. Eu vou pedir para eles se apresentarem, o Miranda e a Ana Carla. Muito obrigado por ter vocês aqui, é um prazer maravilhoso. Eu brinquei aqui que é bom dia, boa tarde, boa noite, porque aqui já é de noite. Eu sei que vocês estão cansados de um dia puxado, mas tem gente vendo a gente de manhã no café da manhã, na academia, na hora do almoço. Então é bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por vocês estarem aqui comigo, com a gente que está aqui, né, querendo ouvir vocês. E muito prazer por conhecê-los. Prazer é nosso. Prazer é todo nosso. Ô, Miranda, eu vou pedir para a Ana se apresentar primeiro, né? Vamos pedir para a Ana? Ana, quem é a Ana? Eu já anotei algumas coisas aqui, mas me conta quem é a Ana Carla, franqueada aqui do Kumon. Tá. Ana Carla, franqueada do Kumon, começou a jornada de orientadora do Kumon há 11 anos atrás. Minha história é um pouco peculiar. Você já empreendia antes ou é a primeira vez? Não, eu sou fisioterapeuta. Opa! Trabalhei por 15 anos como fisioterapeuta fora do Brasil. Eu voltei para o Brasil em 2013. Foi no ano que eu conheci o Kumon e resolvi participar da franquia. Então eu abri a minha unidade 6 meses depois que eu voltei de uma experiência de morar no exterior. Eu tinha chegado no Brasil em janeiro, conheci o Kumon. Em julho eu abri o Kumon. E aí foi assim tudo muito rápido. Primeiro porque eu me encontrei, né? Antes de você pode até olhar como o seu negócio, você pode olhar com o olhar de empreender, de ganhar dinheiro, mas no Kumon é muito diferente isso. O ganhar dinheiro, o fazer rodar, ele vem como consequência. É verdade. Talvez todo mundo que sentou aqui deve ter dito isso para você. Eu me apaixonei pelo método, né? Eu nem sabia. Eu ouvi pouco isso, eu ouvi bem pouco isso. Eu ouço pouco isso. Na verdade, eu nem sabia que eu podia chegar no tamanho que eu cheguei. Não era a minha vontade, sendo muito honesta, né? Na verdade, assim, a orientadora Ana Carla, primeiro é mãe. Então, quando eu vi essa proposta de metodologia de ensino, de aprendizado, eu pensei o quê? Nos meus filhos. Então, você já conhecia o Kumon já ou não? Eu não conhecia o Kumon. Olha só. Eu conheci em fevereiro, quando eu voltei, porque eu tinha um sobrinho que fazia Kumon. A minha irmã falou assim, vamos pegar o Davi no Kumon? Eu falei, o que é Kumon? O que é Kumon? Aí eu cheguei lá, meu sobrinho era aquela criança hiperativa, sentadinho, concentrado, estudando. Eu falei, não, eu preciso fazer isso para os meus meninos. Como é que ele tá assim, né? Pois é. Então, assim, a ideia, aí tudo foi acontecendo, eu abri o Kumon. A minha sala tinha 30 metros quadrados, para você ver a minha presunção de virar uma grande orientadora. Não tinha essa visão. Mas aí ela foi chegando e à medida que eu fui orientando as crianças, eu me encontrei como orientadora do Método Kumon, como gestora de uma empresa, porque aos pouquinhos eu fui entendendo que isso aqui é um negócio, é uma empresa que pode ser do tamanho que a sua cabeça conseguir imaginar.
E aí, hoje eu tenho planos bem ambiciosos para a minha franquia Kumon, mas que chegou depois. Foi consequência de todo um amor, de todo um entendimento, de toda uma evolução, que tanto minha como pessoa, porque eu deixei de ser a CLT para ser uma empresária, hoje eu me vejo, eu sou um pouquinho diferente da maioria das orientadoras do Kumon, porque elas vêm de uma história de ser professora, de abrir pequenininho, de já ter conhecer a marca. Na verdade, eu tive que aprender essa parte da pedagogia, mas eu sempre coloquei a pegada da gestora. Olha que bacana. Então, quando eu entendi que eu precisava me preparar para poder gerenciar uma equipe, para poder ter liderança, para poder passar segurança para a equipe, para que a equipe pudesse vir comigo. E aí, quando eu entendi que o negócio poderia ser grande, eu comecei a pensar assim, o que eu posso fazer para replicar? Porque não adianta eu pegar uma mesinha e ficar atendendo 6 alunos. Eu não vou para lugar nenhum desse jeito. Então, eu aprendi, fui lá, orientei os 6 alunos, orientei os alunos do inglês por um ano. Seu primeiro grupo era com 6 alunos? 9. 9. 2 eram meus filhos. Eu vou te perguntar daqui a pouco, para segurar a audiência, quantos alunos você está hoje, mas não responde ainda não. Então, nós estamos aqui no comecinho, conhecendo um pouco da Ana Carla. Então assim, para ver se eu entendi, você de fisioterapeuta, morando fora, voltou para o Brasil e de repente se viu empreendendo no Kumon. É isso? É isso. E nunca empreendeu antes? Nunca. Que bacana. Miranda, eu vou deixar no stand-by aqui a Ana, para o pessoal ficar curioso. Ela tinha 9 alunos, né? Daqui a pouco nós vamos perguntar quanto você tem hoje. E depois perguntar para Miranda também. Quem é o Miranda? E muito obrigado por você estar aqui com a gente, compartilhando um pouco da sua história e um pouco das suas boas práticas, Miranda. Eu que agradeço a oportunidade. Com a amiga Ana Carla, que não podia ser diferente. Somos um encarte contigo. Verdade. Somos bem parceiros. Você é de onde, Ana? Salvador. Salvador. E você, Miranda? Mossoró, Rio Grande do Norte. Olha isso. Na verdade, eu sou do Ceará, né? Mas aí vim a convite para Mossoró para abrir uma unidade do Kumon. Ah, olha. Mas vou contar um pouquinho da minha história, como tudo começou. Onde foi meu encantamento com o Kumon. Trabalhava diferente da Ana Carla, que morava fora e tudo, fora do Brasil. Eu não, sou filho de agricultor. Comecei na minha cidade, fiz faculdade, fui ser coordenador pedagógico no meu município, na Secretaria de Educação Pública. E lá, procurando trabalhar com os professores, como eu era coordenador pedagógico, o que fazer para ajudar os professores da matemática, que é o calcanhar de Aquiles de muitas escolas. E de muitos professores. De muitos professores. Então eu vi uma revista Nova Escola e comecei a folhear a revista, e lá tinha uma propaganda do Kumon informando que era um curso Estudo Gostoso de Matemática, que é o título do best-seller do professor Toru Kumon. E lá eu disse, Estudo Gostoso de Matemática, eu tenho que saber o que é isso. Aí escrevi por curiosidade, mas lá estava escrito bem grande, só para orientadoras mulheres. Eu disse, eu não quero saber, eu estou querendo saber informações, vou buscar. E mandei uma correspondência. Pouco tempo depois veio o livro. Uma correspondência mesmo? Carta? Sim, carta. Na época era carta. Carta eu botei no correio. Relembrando aqui, pessoal, carta é um papel como esse, que a gente botava no correio, botava selo, né? Isso existiu, tá? Então, mandei a correspondência, depois chegou outra correspondência com o livro do professor. Voltou outra carta com o livro do professor Toru Kumon e o convite para eu conhecer um pouco mais a franquia em Fortaleza, que o escritório na época, a nossa filial era em Fortaleza. Aceitei, fiz todo o teste, fiz uma prova para saber se eu tinha aptidão e os conhecimentos suficientes para abrir a franquia. E foi assim que começou. E na época eu não tinha, quando foi apresentado toda a franquia, todo o processo, eu não tinha condições financeiras de abrir. Apesar de ser professor de escola pública, mas eu já era casado, já tinha uma filha, tinha as minhas despesas e não cabia no meu orçamento. Mas uma colega do trabalho disse, eu te empresto dinheiro para você fazer. E assim eu comecei. Como ela chama, a sua colega? Valéria. Vamos mandar um oi para Valéria? Tudo começou. Valéria, obrigado. Não, agradecer a Valéria. Com certeza, a Valéria sua foi amiga até hoje? Hoje não é, somos amigos, mas a gente não tem mais contato, com os anos a gente acabou perdendo o contato. Mudou de cidade, né? Ela mudou de cidade também, ela foi para Fortaleza, ela passou nos Correios, e lá ela ficou, tem família, nunca mais a gente se encontrou. Mas a Valéria foi essa chavezinha que faltava para eu começar. E quando eu comecei,
eu continuava como professor no município, como coordenador pedagógico. Eu tirava 2 tardes, que antes o Kumon dava esse direito da gente trabalhar 2 vezes na semana. Eu tirava 2 tardes do município e trabalhava, para compensar, eu trabalhava à noite no município também. Eu trabalhava de manhã, de tarde no Kumon e à noite no município. Deixa eu só fazer também. uma pausa aqui, porque a gente sempre coloca nos nossos episódios algumas dicas. E eu queria fazer 2 pausas. A primeira é, você não se intimidou pelo anúncio dizendo que era só para mulher. Começou por aí. Então, ou seja, nem sempre um obstáculo é uma barreira. Um obstáculo é um obstáculo. Você pode saltar, pode desviar dela. Isso. E depois faltava a grana. Você também achou um caminho. Então, ou seja, a dica que fica é, quando você tem um foco, alguma coisa, você não pode deixar que os obstáculos te interrompam, né? Não pode ser uma barreira, né? Isso. E quando eu li o livro, eu não tive escolha. Eu tinha que ter aquilo ali. Eu tinha Aí que você ser foi um lá, você orientador. É o que eu queria, era o meu sonho. E que também, quando eu estudava, eu fiquei reprovado pela primeira vez em matemática, mas eu disse que eu queria ser o professor de matemática e eu me formei em matemática. Eu sou formado em matemática pela Faculdade do Ceará, né? Que bacana. Na Fafidam, que é que chama de... Agora eu não lembro. Não é um polo. Campus. Um campus, universidade. Da Universidade de Fortaleza. Boa. E com esses conhecimentos que eu tinha, então consegui passar no exame. E a minha primeira aluna foi a minha filha, que eu também já tinha uma filha. Bom que vem crítica, né? Vem desafiador. E é um fato bem assim, marcante para mim, porque eu fiquei 2 anos com a minha filha. Acreditava no método, mas a cidade não acreditava tanto. Então fiquei 2 anos e eu acreditava no método. Eu amei o método. Não, mas ficou 2 anos com... Só com a minha filha. Como aluna? Só uma aluna? Só uma aluna, minha filha. Que incrível. E eu persisti, porque eu acreditava. Ela tinha no quantos anos? A Luísa tinha, na época, 4 aninhos. Olha, que demais. Sabe que eu botei meu filho com 4 anos e meio. Ouvi hoje. É. Então, eu acreditei muito. Depois de 2 anos, apareceu uma coleguinha da escola, que ela estava estudando, a mãe gostou, estava vendo o desenvolvimento da Luísa, e pediu para fazer a mesma coisa com a filha dela. Aí você foi seu segundo aluno, Aí dobrou de tamanho. Dobrei de tamanho. Com pouco tempo, aí foi crescendo. Eu cheguei na cidade que eu estava, Tabuleiro do Norte, que é a minha cidade de origem. Fiquei 12 anos lá e cheguei aos 90 alunos, mas não passava disso, 90 caía. Eu preciso fazer uma parte aqui. A gente brincou que a Ana tinha... Primeira turma foram 9 alunos. Sim. E depois agora você está me dizendo que você ficou 1 ano com uma aluna e depois um período com 2 anos com uma aluna e depois você dobrou de tamanho com 2 alunas. Pessoal, depois eu vou contar quantos alunos esses 2 aqui tem, tá? Vou contar. Mas continua. Desculpa, Miranda. Não, tranquilo. Então... Tô empolgado. Quando depois de 11 anos... 12 anos lá no Ceará, veio eu nas reuniões, que eu sempre ia para as reuniões em Fortaleza, para os encontros dos orientadores, e num dos encontros o Leandro e o Tiago estavam conversando e dizendo que em Mossoró estava precisando de uma unidade. Leandro e Tiago, quem são? Leandro era o meu coordenador pedagógico e o Tiago era o gerente na época. E eu passei a ouvir eles falando isso, eu já conhecia de Mossoró de visitar, não de morar. Você sentia então que a cidade que você estava não estava... Não fluía. Não fluía. Isso. Mais um obstáculo. Mais um obstáculo e tinha outro agravante maior. Estava passando por um processo de separação. Você? Isso. Aí eu disse, não, mas eu tenho que mudar de tudo. Tem que mudar tudo. Quando você acha que você chegou no suficientemente difícil, você conseguiu complicar mais um pouco? Consegui complicar mais um pouco. Tá então, bom. Vou mudar tudo, né? Aí saí de Tabuleiro e vim para Mossoró em 2013. Isso começou em 2001, quando eu abri a unidade. Em 2013, eu fui convidado para vir para Mossoró, a partir da brincadeira, né? Eu disse, eu vou, e os meninos não largaram meu pé com essa brincadeira. Eu disse, não, eu tô brincando. Não, mas você vai, é você, e assim eu tô em Mossoró. E aí chegou em Mossoró. Olha só, agora eu preciso perguntar, agora eu vou voltar para a Ana, depois eu vou voltar para você. Ana, quantos alunos você tem hoje? Hoje eu tenho 576 alunos. 576 alunos. 576 alunos. Agora eu quero que você me conte, como é que foi esse pulo que você estava contando aqui para nós, enquanto que a gente parou um pouquinho, que você já desde o momento zero você acreditava que além do propósito, que realmente é apaixonante, além da metodologia, você precisava ter gestão.
Então, como é que foi esse pulo de 9 para 576? Até hoje, porque amanhã esse pastel vai ter mais amanhã. Sim. Mas como é que foi tenta resumir para mim, como é que você fez para chegar lá? Visão. Eu acho que o segredo de tudo é visão. Então, assim, eu tinha uma sala de 30 metros quadrados, né, que cabia, eu cheguei a quase 150 alunos em 30 metros quadrados. E um encontro de orientadores, 150. Eu sempre fui a rainha da gestão, tá? Até hoje, se você for na minha sala, você diz assim, como é que cabe 576 alunos aqui? Cabe. E cabe bem. Cabe com organização. Mas você tem mais 30 metros, né? Não, hoje não tenho nem 200 metros, tenho 170 metros quadrados. Muito bom. Mas, enfim, a visão. Como é que minha visão mudou, né, em relação ao Kumon? Quando eu fui para o meu o meu segundo encontro de orientadores, como esse aqui, que a gente está aqui reunido. 25º. Esse encontro foi em São Paulo, em Mogi das Cruzes. Ao final do encontro, eu fui para São Paulo e aí uma colega, a orientadora, falou assim, vamos visitar uma unidade de uma minha amiga? Falei, vamos. A gente chegou nessa unidade e essa unidade tinha 350 alunos. Eu olhei para a unidade e falei assim, mas tem unidade grande do Kumon? Pode ter esse tanto de aluno? Pode ter uma unidade grande fisicamente como essa aqui? Eu quero. Quando eu voltar Já foi uma inspiração, quer dizer, na hora, essa visita você falou, opa, mudou, virou uma chavinha na minha cabeça, porque eu estava bem, né, com 170, 150 alunos. 150 Olha só, 150 alunos, uma salinha de 30 metros já quadrados. estava ganhando dinheiro. Meu custo estava redondinho, então eu podia ficar ali tranquilo, entendeu? Os meninos estavam no Kumon, eu comecei a crescer, eu comecei a perceber que as pessoas eu já tinha uma certa autoridade no que eu estava fazendo, eu era respeitada. Mas daí você viu que podia dobrar de tamanho. Pois é, aí eu voltei para Salvador na segunda-feira e falei assim, vou alugar a sala de trás, vou derrubar essa parede aqui e eu vou dobrar de tamanho. Aí de 30 eu passei para 60. Oh. Não, uma salona, né? Mas em 60... dobrou de tamanho, tinha uma para duas. Olha só, em 60 metros quadrados, em 3 meses, eu cheguei a 200 alunos. E nesses mesmos 60 metros, porque eu tinha dificuldade de crescer mais um shopping. Eu tinha 2 salas no shopping, então tinha um vizinho do lado, tinha um vizinho do... Eu não conseguia pegar tantas salas assim. Então, nesse espaço que eu tinha, eu cheguei a 450 alunos. Em 60 metros quadrados. Nesses 60 metros quadrados tinha uma recepção, tinha a salinha da orientadora e o resto era a unidade. E eu cheguei a 460 alunos. Então, ali eu comecei a estagnar. Porque a sala já não comportava mais. Questão física, né? Começava a ter um problema até de qualidade, né? Sim, eu já tinha fechado. Eu não posso matricular mais ninguém. Eu tenho que procurar um outro lugar. E aí, até que um dia apareceu esse outro lugar. Foi, assim, um passo grande para mim. Eu tive que fazer um investimento, porque ser empresário requer essa coragem também, né? Eu acreditava no meu negócio, mas eu sabia que eu estava dando um passo. Assumir risco. Né? Eu estava assumindo... risco. Exato. É parte da nossa vida, né? Exato. Eu aí assumi esse risco, o Kumon, claro, como uma franquia, né? Me deu todo o apoio, fez estudo de mercado. Mas o risco é seu. Mas o risco era meu, tá? Mas, assim, ser franqueado tem essas vantagens, porque talvez se eu tivesse um negócio próprio, demorasse um pouco mais. Mas eu tinha toda uma rede por trás que estava ali, Ana... Eu acho que dá, de acordo com seus números, de acordo com as projeções de crescimento. Preciso falar uma coisa. Quem me conhece, desculpa te cortar, mas eu preciso falar para quem está ouvindo a gente. Quem me conhece sabe o quão eu sou entusiasta de franchise, de franquia, do sistema. E você falou uma frase aqui que eu acho que é importante ressaltar. Talvez se eu fosse sozinha, eu não fosse arriscar tanto. Então, assim, a importância, seja Kumon, seja outras franquias, do porte do Kumon, de ter um suporte correto, uma estrutura correta, isso fez a diferença na hora de você tomar uma decisão que você pudesse assumir esse risco. Faz a diferença, né? Total. O suporte de uma franqueadora, né? Total. Desculpa, fazer essa parte. Não, sem medo de estar aqui, na convenção do Kumon. Não, mas é a realidade, é essa mesmo, entendeu? Então, assim, eu fiz esse investimento, troquei de unidade, tripliquei o valor dos meus custos, ainda fiz toda uma reforma na sala que eu fui e comecei a rodar. 6 meses depois veio a pandemia. Meu Deus. Né? Veio a pandemia e tive que fechar, quer dizer, o atendimento. E aí não tinha mais como captar, como crescer como antes. Mas aí você tem que ser persistente, você tem que saber aguardar, ter paciência. Estratégia de como fazer nessa nova situação. Né? Sim. Eu vou te perguntar um pouco sobre isso. Vou perguntar um pouco sobre isso. Miranda, bom, eu deixei ali a expectativa de perguntar quantos alunos tinha a Ana.
você estava com 2 alunos, nós paramos nos 2 alunos, né? Aí você foi para Mossoró, mudou de cidade, separou, nova vida. Quantos alunos você está hoje, Miranda? 736. Desculpa, eu não ouvi. Você não botou um 0 a mais, não? Não, 736 alunos. Você deve ser um dos maiores franqueados do Kumon hoje. Acredito que sim. Olha isso, que maravilha. Como é que foi de 2 para 736? 36. Como é que foi de 734? Eu não fiz Kumon, mas eu sei fazer conta de mais e menos. Como é que foi crescer de 2 para 736? De onde vieram os 734 alunos? Conta um pouquinho. Porque eu já fiquei sabendo que muitos orientadores vão até Mossoró, né? Para conhecer a sua operação, conhecer a sua gestão. Me conta um pouquinho para quem está vendo a gente aqui, onde foi o Pulo do Gato, o que você tem feito para ter esse crescimento tão exponencial? Bem, quando eu cheguei em Mossoró, já existia uma unidade, só que havia sido fechada, e a pessoa que estava não estava dando o retorno necessário, e ele tinha outros objetivos. Na verdade, ele não acreditava no método como eu acreditava. Por isso que ele saiu fora, passou no concurso e foi embora. Eu tinha que reconquistar todas as pessoas que estavam com ele. Na época, ele tinha 100 e poucos alunos. Só que eu cheguei num período que Mossoró, Rio Grande do Norte, ela tem uma tradição de tudo começar depois do Carnaval. E eu abri a unidade no dia 26 de janeiro de 2013. Recordo muito bem, porque meu aniversário é dia 27. O meu é dia 20, tá? Então, você é Aquário, eu sou Capricórnio. Então, quando eu cheguei... Foi seu presente. Vamos pegar mais um desafio. Isso. Quando eu cheguei, aí conversei anteriormente com o Leandro e procuramos a outra pessoa que era auxiliar na época, que eram as referências que eu tinha, não conhecia ninguém. Convidei não conhecia a cidade? Não conhecia muito bem a cidade, não. Como empreendedor, jamais. Não tinha esse conhecimento. E quando eu conheci a ex-funcionária, a gente bateu um papo, deu tudo certo, ela aceitou. No dia da inauguração, foi o Tiago, foi a Leane, que era gerente também. Foi uma turma de Fortaleza para me dar o apoio lá. Só que já recebemos nesse dia uma visita de umas 3 pessoas no máximo. E a gente fez todo aquele movimento. Mas nada foi fácil para você, não, nem Miranda? Foi não. E aí veio a funcionária, a ex-funcionária que estava comigo, né? A minha única auxiliar na época. Já tinha um auxiliar, já tinha despesa, né? Já tinha auxiliar sem ter aluno. E ela disse assim: Miranda, não se preocupe, porque Mossoró só funciona depois do Carnaval. Eu digo, como assim? Ela disse, aguarde. Conhecimento local, importante conhecer. Aí ela disse, nós precisamos primeiro entrar em contato com Dona Liene, que é a esposa do japonês, que os meninos dele faziam Kumon, e ela ama o Kumon. Eu disse, pronto, então primeiro contato. Então veio Dona Liene fazer nos visitar, me conhecer. E Dona Liene foi a minha segunda mãe, posso dizer assim, foi uma pessoa colocada por Deus na minha vida naquele momento. A partir daí, começamos a fazer um trabalho, depois do Carnaval realmente começaram a aparecer os alunos. Mas eu preciso fazer uma outra parte também. Segura aí, depois do Carnaval começou a aparecer os alunos. Ou seja, a menina que trabalhava com você, que te deu primeiro esse entendimento da região que você atuava. Isso. E te dizia quem eram as pessoas chaves para você se aproximar. Isso. Então assim, ou seja, às vezes ouvir o seu time, ouvir quem está mais próximo, que conhece, muitas vezes é um desafio também, mas é um aprendizado, né? De você ouvir as pessoas, os aconselhamentos que podem vir de quem conhece mais do que a gente mesmo em certas E lá era fundamental, né? Porque eu não conhecia ninguém, na verdade, né? E aí você conheceu a mulher a senhora. A Dona Liene. A sua segunda mãe. Ela é viva? É sim, é uma pessoa maravilhosa. Já manda um oi pra ela aqui, já manda um oi. Oi, Dona Liene. Um tchauzinho pra ela. Um abraço aí pra senhora, sua família. A família Matsumoto. Então, os meninos 3 terminaram o curso comigo. Então, eu fiquei muito feliz. Hoje tem um no ITA. Aliás, tem 2 no ITA. Né? E a outra está se preparando também para o ITA. Então, são pessoas que marcaram, de fato, a minha vida ali dentro de Mossoró. E com o passado, a minha primeira unidade era mais ou menos o dobro do tamanho dessa van. Lá em Mossoró. A van não é grande não, tá, gente? Não é que parece que é grande, não. A van é pequenininha. Então era o dobro do tamanho mais ou menos dessa van. E ainda dividia uma parede para ficar a recepção, que só tinha 2 cadeiras para os pais esperarem. O salão onde ficavam as cadeiras dos alunos. E mais no fundo ficava uma mesinha para eu realizar as matrículas, entrevista e tudo misturado, tudo juntinho ali.
E nas laterais ficavam os escaninhos, onde a gente guarda o material didático dos alunos. Muito organizadinho. Ops, o meu lápis aqui, ó. Então, todo esse trabalho Pode seguir. esse trabalho de... Aqui a gente faz ao vivo, viu, gente? É gravado, mas é ao vivo, viu? Todo esse trabalho de fazer com que a unidade começasse a crescer e a se desenvolver, a unidade começou a partir daí, desse olhar de querer mais, de buscar mais, e a nossa maior propaganda, do Kumon, a maior propaganda é o boca a boca. É um pai satisfeito com aquilo que você fez pelo filho, que ele chama o outro, vê o resultado do filho do amigo, e assim vem os alunos. Então, depois de um ano, cheguei aos 100 alunos. Com mais um ano, fui para 200 alunos no espaço. Tinha um pai que era bem curioso, que eu gosto muito de falar isso, que ele dizia, toda vez que ele entrava na minha unidade, ele dizia, vai ficar pequena. Vai ficar pequena. Aí eu dizia, calma. Eu tinha medo. No início eu tinha muito medo de crescer tanto, de não dar conta. Porque eu vinha da minha unidade anterior, lá no Ceará, que eu fazia tudo. Tinha essa menina que fazia comigo lá, mas eu não tinha tanta confiança, que eu nem conhecia direito, né, a menina. Mas eu disse, não, calma. Aí depois de um ano foi para 200, aí o espaço não coube mais. Como Carla disse, a gente chega a 200 alunos, mas não atende 200 alunos de uma vez. Porque a gente tem aí vem o desafio de você fazer uma gestão eficiente. Uma gestão muito eficiente de cronograma de horário de atendimento e ser rigoroso na pontualidade para que a gente possa atender o máximo de pessoas possível dentro daquele tempo e otimizar o atendimento e os pais chegarem no tempo correto. Nós trabalhamos com a franquia japonesa, então tempo, disciplina é fundamental. E até para educar, vocês educam isso, né? Disciplina, processo e metodologia. Né? Método. Então, foi preciso fazer isso e colocar em prática com muita convicção para que os pais também cumprissem. Que era outra coisa que em Mossoró as pessoas não tinham tanto essa cultura de cumprir o horário rotina. Além de disciplinar no filho, tem que disciplinar os pais. A família, né? Isso. Então, o espaço realmente ficou pequeno. Eu fui para uma outra casa. Quando ele entrou novamente, a gente estava com 2 semanas na casa, ele disse, vai ficar pequena de novo, Miranda, pode preparar outro local. E cheguei aos 350 alunos nesse outro local, realmente ficou pequeno, que era uma casa no formato de L, pegando a sala e a saleta da casa. Um quarto, os quartos viraram escritório, outro virou um almoxarifado, e acabou que realmente o espaço ficou pequeno. Aí o Tiago veio fazer uma visita novamente à unidade. Tiago é o orientador? Era o gerente. Gerente. O Tiago veio fazer uma visita à unidade, aí eu disse, tem um outro local que é bem legal, mas eu não tenho coragem, porque o aluguel lá, eu estava pagando na época o aluguel de R$600. Aí o aluguel desse outro novo local, que fiquei ainda bastante tempo lá, era R$3.000. Vocês quintuplicava, quadruplicava o seu custo de aluguel, né? Aí eu disse, tem aluno suficiente, mas eu tenho que ver as despesas, que eu vou precisar contratar mais pessoas e todo o processo, né? Então, e tinha que organizar a casa, estruturar para que ficasse no formato que o Kumon deseja, que é um sala única, salões grandes para ficar todos os alunos visíveis. Seguir o processo, seguir toda a metodologia do Kumon. A padronização. Mas eu acreditei e fui. Deixa eu aproveitar essa deixa que você falou que foi e perguntar para vocês dois. Eu vou até começar com você e depois eu vou para Carla. Como você prefere que eu te chame? Ana, Carla? Tanto faz. Estou na metade, já está acabando, agora eu vou perguntar como, né? Carla, quanto você tem, hoje a sua equipe, né, o que a gente chama de back office, tem quantas pessoas ali na sua estrutura, mentira, não chama de back office não, estrutura da sua operação. Você tem quantas pessoas te ajudando hoje? Tem 24, 25 com a minha esposa. Minha esposa é meu braço direito, a Gilvânia está todo tempo do meu lado, apoiando. E quando eu saio, ela fica... E sua filha, que foi sua aluna, está quantos anos hoje? A minha filha hoje, vai dia 24, completa 24 anos, já é psicóloga formada. Trabalha com você, não? Não, trabalha lá na nossa cidade anterior, que eu morava, Tabuleiro do Norte. Ela trabalha lá no CRAS, né?
como psicólogo. vai virar franqueado daqui a pouco. Não sei. Mas a gente tá trabalhando para que minha esposa seja. Filha ainda não, mas já deu deixa. Como é que chama a sua esposa? Giovânia. Giovana, a próxima orientadora, quando você virar franqueado, você vem aqui junto com o Miranda pra gente contar como foi essa mudança. Então você tem uma estrutura hoje de 22 pessoas, mais você, mais sua esposa, que te ajuda ali no dia a dia. Isso. E deve trabalhar mais que todo mundo, né? Junto com você ali. Com certeza. Dia a dia. E você, Carla, está com quantas pessoas na sua estrutura hoje para atender esses 570 alunos? Eu tenho uma estrutura de 14 auxiliares. 14 auxiliares. 12 de orientação e 2 na administrativa. Agora sim, eu me apoio com uma contabilidade que é externa, né, com um financeiro que é externo. Então Fora os parceiros externos, né? Isso, porque a minha unidade é dentro de um centro, Salvador é uma capital. Saiu do shopping? Eu saí do shopping, mas fui para um outro prédio comercial. E a minha região é uma região cara. Então, o meu metro quadrado custa ouro. Então, para mim é mais barato eu terceirizar alguns serviços do que ocupar espaço dentro da minha sala. Entendeu? Então, assim... Entendeu o custo da sua gestão, né? Exatamente. E eu anotei aqui que me disseram para falar assim, Denis, a Ana tem uma gestão de leads incrível. O que é essa história de gestão de leads? Conta pra gente, conta pra quem tá ouvindo a gente assim, qual é a dica que você dá para ter essa gestão? O que é essa gestão de leads? Só primeiro para eu entender o que é. Gestão de leads é você aproveitar todo o contato que se interessa pelo seu negócio, né? No caso do Kumon. Então, o lead para mim, ele sempre existiu. Então, aquela pessoa que vem no balcão, aquela pessoa que te telefona, se você consegue registrar, né? Se você consegue controlar, registro. E aí agora, 11 anos de Kumon, ano passado começou um negócio que a gente tem uma ferramenta de CRM que se chama MOL. E agora a gente tá... Essa vem da franqueadora ou é sua? Da franquia. A franquia que né? trouxe. Eu fazia uma planilha Excel, porque para mim o lead sempre foi a alma do meu negócio. Se eu não tivesse um banco de dados... Para quem está ouvindo a gente, vou botar em destaque aqui, né? A importância de gerir bem o seu lead, porque esse que vai ser o seu futuro cliente, né? Eu tenho um banco de dados, então assim, todo ano... Eu tinha como eu mandava agenda pra gente, e aí a pessoa ligava, independente dela matricular ou não, tava lá, o fulano de tal, o filho tem 5 anos, tinha interesse no português. Isso é meu banco de dados. Isso é um lead. Hoje a palavrinha lead tá na moda, mas antes era o nosso banco de dados. Banco de dados, tá? exatamente. Então, eu tinha isso manual. Hoje o Kumon me dá uma ferramenta, né, de gestão desses leads, que é o CRM MOL. Né? E agora a gente faz a gestão com o CRM MOL e usa o WhatsApp para entrar em contato com essas pessoas. Então, no meu celular, eu tenho o aplicativo do MOL, do nosso CRM, e eu posso ver lá o meu contato de janeiro, né? Que não matriculou, ele continua sendo meu lead. E eu posso, a qualquer momento, entre a campanha do Kumon, matrícula gratuita, 50%, eu vou lá e mando para ele: oi, fulaninho, tudo bem? Kumon está entrando em matrículas gratuitas. Então, gerenciar o lead é o que me fez chegar onde eu estou. Né? Se eu tenho essa quantidade de alunos, é porque eu não desperdicei as oportunidades. Eu estou sempre me fazendo lembrar pelas pessoas. Vou botar aqui, não desperdiçar a oportunidade. E Sim. Não parar em qualquer obstáculo, né? Com certeza, com certeza. E hoje, você foi para um prédio de escritório comercial. Sim. E você foi para essa casa, quando você está hoje? Nesta casa eu fiquei foi em mais ou menos 2015, aí fiquei até 2016 nessa casa, e aí surgiu uma oportunidade de comprar uma sede própria e eu investi. Ó, surgiu mais frio na barriga de novo, surgiu mais um anjo na minha vida, e ele me vendeu para eu ficar pagando a ele mensalmente sem eu precisar de financiamento. Então a casa custava 900 mil, o prédio custava 900 mil e eu não tinha nem 30 mil no banco. Pensei. Então, outro anjo que surgiu na minha vida. Então, eu digo que para eu vir para Mossoró... Era pai de aluno seu? Era cliente? Era um senhor que ele mora no Rio de Janeiro, ele tinha uma clínica de acupuntura, a clínica estava fechada, o prédio estava fechado, ele veio do Rio de Janeiro me conhecer, porque o corretor dele disse que eu trabalhava com educação.
E ele, quando saiu da clínica, que saiu, foi embora, ele disse que só ia abrir, só entregaria o prédio, né? Se fosse para um setor de educação, algo que viesse a ajudar as pessoas. Então, ele visão dele também, né? Até porque educação tem uma consistência maior de alunos, né? Aí ele veio me conhecer e disse para mim, se o banco não te prestar, mas vai ser sua. Então vi mais uma vez a mão de Deus ali. Deixa eu passar a mão aqui no Miranda, aqui, ó. Nossa, deixa eu passar aqui, ó. Olha só, deixa eu passar aqui. Eu acho assim, que tudo tem um propósito. Quando algo vem para você e você acredita de fato e confia em tudo, para mim confiança em Deus é tudo. Então realmente foi Deus que me colocou ali, me trouxe para ali, num momento muito difícil da minha vida que eu estava vivendo. Mudei de cidade, mudei de esposa, e digo até que eu mudei até de filha, porque a minha esposa, que eu casei, já tinha uma filha. A minha veio filha, um pacote ainda. A minha filha, eu chamo meu Kinder Ovo. Então a minha filha ficou com a mãe. Como chama a enteada? Giovana. Você dá um oi pra Giovana também? Oi, Giovana. Então tá terminando também psicologia, não sei porquê, mas as duas quiseram a área, estão se formando esse ano, em psicologia. Tem idades parecidas? Tem, 23 e a outra vai fazer 24, elas ficam quase a mesma idade. Legal. Então, essa oportunidade, mais uma vez a oportunidade veio, surgiu e eu abracei. Então, ela veio, mas te encontrou preparado. Isso. Aberto para ela, né? Isso. Olha que bacana isso. E então, tudo foi fluindo e eu cheguei nessa nova unidade, foi passando, a cada ano eu aumentava de 100, 150 alunos. Então, hoje, isso foi em 2015, nós estamos hoje em 2024. E eu tô com 700 alunos. Já pagou? Na pandemia, já paguei, a casa já tá tudo já aqui. Ampliou já ampliei. Eu não tinha casa, eu sempre morava nos fundos da unidade, porque eu era sozinho, né? Aí quando a minha esposa veio, a gente construiu a casa. Veio com Kinder Ovo, não dá não. Aí teve que construir a casa em cima, e aí ficou. Nós moramos, o Cleiton conheceu, Cleiton Bessa conheceu o espaço que hoje já está todo pronto. Na pandemia eu estava... Vou mandar um abraço pro Cleiton também, né? O Cleiton, diretor do Kumon, mandar um abraço para ele. Como é que ele assiste nosso programa? Cleiton. Então, ó, na pandemia, antes da pandemia eu estava com 712 alunos. Tinha chegado aos 712 alunos. Aí veio a pandemia. Com a pandemia, eu considero que eu não perdi muito aluno, porque quando chegou na reta final de todo aquele processo, de todo aquele movimento, eu fiquei com 560. Sabe que eu vou só fazer uma parte? Eu entrevistei aqui no nosso programa, no nosso divã, a Patrícia do Rio de Janeiro, que ela também contou histórias incríveis da pandemia, que foi um outro olhar também do que como os pais se sentiram seguros em ter o Kumon na pandemia, poder levar a lição para casa. Eu vou contei para vocês que eu falei ali na plenária, o Joaquim, meu filho, foi alfabetizado pelo Kumon na pandemia. Então, assim, é interessantíssimo. Isso, nós tivemos o caso de uma Você criança... foi para 560, ou seja, pouquíssimo até. De uma criança autista que estudava na cidade vizinha, que foi buscar o Kumon, porque eu estava sem aula na pandemia. Então ela entrou em contato, a gente realizou a matrícula e pelas chamadas, na época a gente não tinha as ferramentas que nós temos hoje, no período da pandemia. O Teams nós não tinha, que é uma ferramenta maravilhosa que a gente usa. E antes a gente usava muito o WhatsApp. Então a chamada de vídeo pelo WhatsApp, nós conseguimos alfabetizar essa criança. Mais um obstáculo que vocês passaram. Mais um obstáculo. Olha, o tempo já foi. Tem muita coisa para perguntar. Eu quero ir para a minha última pergunta, que eu sempre faço, mas eu vou perguntar uma antes para vocês, que não estava aqui no meu roteiro. Se vocês dois tivessem dar uma dica para quem é franqueado do Kumon, orientadora Kumon, ou para quem pensa em empreender. Estou dando tempo para vocês pensarem, hein? Qual é a dica de ouro que vocês dariam, para falar assim, olhando para trás, que vocês dariam para vocês mesmos? Tipo assim, ó, não deixe de fazer isso, ou então faça isso que vai funcionar. Tem alguma atitude, algum processo? Você falou da gestão do lead, você falou de acreditar nas pessoas. Tem alguma coisa, isso? Tem alguma coisa a mais que vocês queiram trazer para quem está assistindo a gente? Eu tenho. Opa, conte para nós, cara. Assim, eu acabei de falar das facilidades de ser uma franqueada, mas mesmo sendo uma franqueada, eu sempre busquei me capacitar. Então, todo o treinamento que o Kumon me der é bem-vindo, mas eu não posso ficar de braços cruzados esperando. Não é suficiente, né? Não é suficiente. Ótimo. Não é suficiente. Então eu fiz curso de autoconhecimento, de gestão, e tudo isso foi me dando mais segurança
para criar a minha visão, meu entendimento, minha vontade, o que eu quero, me ajudou muito para amadurecer o meu papel como líder, os meus objetivos e para poder capacitar a minha equipe, para poder conversar com o meu cliente, para ter autoridade no que eu faço. Então, eu faço o curso o tempo todo. Se capacitar. Então, Se capacitar. Buscar conhecimento, buscar capacitação o tempo inteiro. Não é à toa que em 11 anos você chegou em 570 alunos. Sim. Que dica bacana. E você, Miranda? Eu passei por um processo de transformação a todo tempo. A todo tempo. Mas o maior deles foi quando eu tive o apoio da franquia, no sentido dos coordenadores, via minha unidade, ter um novo olhar de quem está fora, não só o meu dentro da unidade, eu achava que estava fazendo tudo. Mas quando veio o olhar do coordenador, junto com o gerente, que na época o coordenador era Rogério, e o gerente era o Joelso, fizeram uma consultoria comigo, e a dica que eu dou é a seguinte: quando chegar alguém do administrativo, se for de uma franquia, que venha com o desejo de te ajudar, abrace e confie, porque a franquia é um processo... Buscar ajuda, acreditar e confiar. Olha que bacana. Por quê? Porque a franquia, se ela vem, ela quer que o nome continue no mercado. Então a gente tem que acreditar no que eles estão dizendo. E eu dizia muito: fale tudo, que tiver errado, vocês falem tudo, porque eu não estou enxergando. Se vocês estão fora, vocês vão enxergar. Então não é a primeira pessoa que fala que a crítica ela vem para contribuir. Temos que agradecer a crítica, né? Eu sou grato imensamente ao que eles disseram. Pode dizer tudo. Eu tenho as palavras do Joelso, né? Posso falar tudo, Mirandinha, que ele me chamava de Mirandinha. Me chama ainda até hoje, né? E ele está aqui no evento. Eu disse tudo. Sabe o que é tudo? É tudo mesmo. Aí foi quando eles falaram: pois tá bom, se prepara. E aí eu disse: pronto. Tudo que eles disseram, eu guardei, mas botei em ação. Também tem isso. Eu também ouvi, agradecer não adianta. E não botar. Então, virou uma segunda dica, né? Atitude e ação, né? Botar em prática. Botar em prática tudo aquilo que você está recebendo, que sabe que é para o seu crescimento, que é para o seu bem. Então, foi uma coisa que eu coloco como verdade: você deve acreditar nas pessoas, logicamente, e quando vem de uma pessoa que está dentro da empresa há mais tempo que você deve acreditar muito mais. Gente, olha, acabou, mas não acabou, porque eu sempre faço uma última pergunta que eu não combino, e é de propósito, porque eu quero pegar a essência, mas assim, aquilo que vem na sua cabeça. Eu sempre peço para os nossos entrevistados, daqui a pouquinho todo mundo vai ter assistido e vai saber qual é a pergunta, mas por enquanto ainda não sabe. Se teve algum livro, uma pessoa, um podcast, que já falaram isso para mim, ou uma música que você ou ouve, ou você ouviu, ou alguém que te inspirou, ou alguém já falou alguns nomes, ou um livro que você leu, ou um curso que você fez, deu aqui a capacitação, que virou uma chavinha, que vem à sua cabeça agora para você falar aqui, dar essa dica. Teve uma pessoa que deu uma dica de filme, que eu já notei, já dei uma dica no nosso podcast. O que vem à sua cabeça, se teve alguém, uma pessoa, um livro, uma fala que te inspirou? Olha lá, já chamou aqui. O meu foi O Poder da Ação. O livro? O livro O Poder da Ação. Poder da Ação, livro? Muito então, bom. Então, nesse livro, até eu fui lendo esse livro numa reunião, uma palestra que eu ia realizar em São Paulo. E lá falava do tamanho, contava a história de um homem que estava pescando, e todo peixe grande que ele pegava, ele jogava fora e ficava com os pequenos. E outro, observando de longe, foi saber por que ele fazia aquilo. Ele dizia que era porque o peixe que ele pegava não cabia na frigideira que ele tinha em casa. Aí eu trouxe isso, na hora veio assim. Então a frigideira, ela, no caso, as unidades, pensei na frigideira como as nossas unidades, ela é do tamanho que você imagina que ela seja. É muito bom. Se ela é pequena, é porque sua mente está fechada a ela, tornando ela pequena. Está perdendo a oportunidade. Está perdendo a oportunidade. Mas se você vê a sua frigideira, vê a sua unidade como algo grande, ela vai ser grande. Então, né, Carla? Verdade. Vai ser grande. Nós temos isso, nós temos essa convicção. Vai ser grande. E nós podemos muito, desde que a gente faça a coisa certa, sempre dentro vamos dizer assim, eu gosto muito de colocar isso, porque eu sou evangélico, então eu confio muito no poder do Deus que eu sirvo.
Então eu confio nele e se eu estou com ele, ele me ajuda em qualquer desafio que vier. E se tá com medo, tá com receio, vai com medo mesmo, né? Vai com medo porque ele tá do seu lado. Ana? Eu fiz o método CIS e mudou tudo. Eu fiz sempre o Kumon no meio. Tinha o encontro de orientadores no Rio de Janeiro e eu me organizei o fim de semana antes. Que é o método CIS? É do Kumon? Do Paulo Vieira. Do Paulo Vieira. Do Paulo Vieira. Paulo Eu Vieira. fui palestrar com o Paulo Vieira. Fui num evento do Paulo. Pois é, eu nem sabia quem era o Paulo Vieira. Mas isso aí eu tô falando de 2018, que foi uma outra virada de chave. Depois do método CIS eu acrescentei mais 100 alunos, porque a mente nunca mais voltou a ser a mesma. Depois que você expande sua mente, ela não volta para o tamanho inicial. Isso. E aí dali eu só cresci. Eu entendi que eu tinha que fazer mais cursos. Foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre capacitação. Sobre a importância de você se conhecer, né? De conhecer. E aí foi. Então, o CIS foi revolucionário na minha vida. Dali eu fiz outros cursos, mas esse foi o primeiro, então é o que marcou. Que bacana. Olha, gente, eu não tenho palavras para agradecer vocês aqui. Muito, muito obrigado. Eu tenho que agradecer. Esses meus 2 dias aqui, eu tô aprendendo muito. Eu saio daqui uma pessoa melhor, graças a ouvir histórias como a de vocês. Obrigado. E que muito feliz, eu tô muito feliz de poder levar isso para mais gente. Espero que quem está assistindo, ouvindo a gente, tenha essa mesma oportunidade de poder se capacitar, de ouvir, de aprender e beber em outras fontes, né? Isso. Então, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui. Eu só tenho a agradecer. Ana e Miranda, muito obrigado, viu? Nós que agradecemos a oportunidade. A gente troca e todo mundo aprende, né? Delícia. Então, o Kumon é isso, né? O Kumon é uma troca, é uma vivência onde todo mundo aprende junto, uns com os outros. Gente ajudando gente. A gente ajudando gente. Que demais. Bom, muito obrigado. Obrigado para quem está assistindo a gente. Para você que está aí vendo, eu peço para deixar o seu comentário, deixar sua curtida. Tem que fazer isso. Agora é como a gente tô aprendendo a ser um apresentador, influenciador. Eu quero te convidar a deixar seus comentários aqui. O que você achou, dizer o que você gostou. Conta para todo mundo o que você gostou. E eu sempre faço essa brincadeira. O que você não gostou, conta para mim. Mas me conta. Pode falar no privado. Tô brincando. Pode colocar aqui, porque daí a gente aprende e dizer o que você gostaria de ver aqui. Se tiver alguém que você queira ver aqui na nossa van, me manda aqui pra gente poder conversar com essa pessoa, compartilhe. Olha, gente, não deixe de indicar isso para mais gente, mande para os amigos, outros franqueados, seus grupos de franqueados, que uma história deliciosa, como tantas outras que estão passando por aqui. Obrigado e continuamos falando em breve. Obrigado, Miranda, obrigado, Ana. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Divan com o Franqueado, o podcast de franquia que roda o Brasil com você. Community. Você e sua franquia cada vez melhores.